Fala galera, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui para dar uma ajuda na questão das dúvidas que a galera tá tendo, tá? Para a questão do exercício, tá bom? Então eu vou fazer aqui um exemplo parecido e a gente faz alguns testes aqui, tá? Então eu vou começar criando aqui na minha Activity, tá? Eu vou colocar... Vai ser bem simples, não vou colocar muita estética não. Vou colocar rádio button, botão, check botão, tá bom? Então, para rádio button, a gente tem que primeiro colocar um grupo. Tá? O grupo aqui, beleza. E dentro do grupo, eu vou colocar duas rádio button, tá bom? Vou colocar um botão. Esse botão eu ligo aqui. Tá? Vou colocar duas checkbox, tá? Só de exemplo. Vou mostrar um pouquinho. Mais outra check. Liga aqui. Mais um botão para check. E um botão final para enviar tudo. Lembrando que isso é um exemplo, tá, galera? Não precisa fazer com esses botões, pode fazer com um só. Aqui eu estou fazendo assim para dividir bem, para vocês verem, né, cada botão fazendo. Então, um botão pega... e controla a rádio. Outro pega e controla as checks. Bom, vai continuando aqui. Então agora eu vou dar os nomes, né? A rádio RDB. Não. Ônibus. Vocês vão entender depois. RDB, avião. E o grupo, vamos chamar de RDG, transporte. O botão BTN, transporte. Primeira checkbox, CHK, almoço, almoco. E a segunda, CHK, janta. Então aqui é como se fosse uma viagem, né? Se ele quer ir de avião e ônibus, e se ele quer ter almoço e janta. Então, é meio lógico, ou ele vai de avião ou vai de ônibus, né? E ele, durante a viagem, ele pode escolher se ele quer ter o almoço ou a janta, né? Ou os dois. Então ele escolhe. O botão BTN, comida. Por fim, BTN, enviar.
essas opções, tá bom? Vamos no aqui, que a gente já trabalha com as texts direitinho aqui, né? Então, aqui, text, esse esqueminha, né? String, ônibus, enter, coloco aqui. Lembrando que aqui é como, o que aparece para o usuário e aqui é o que fica inserido lá como nome, tá? Como name. Por isso que aqui não tem acento e aqui tem. Mesma coisa aqui. Escolhe qualquer um, avião. Alt Enter e aqui você arruma. O botão. Então, mesma coisa. PT tra tra transporte. Esse cara aqui, ele só vai analisar as radiobutos, tá bom? É só para separar. Exemplos vocês podem fazer junto, então não tem problema nenhum. Estou separando para vocês enxergarem isso, tá? Almoço. Almoço, tá? E arroba jantar. Continuando aqui, agora estou fazendo o BTN comida, para a gente receber e tratar as opções de alimentação. E por fim, BTN envia, que vai enviar cadastrar, né? Então aqui, galera, é o seguinte, você escolhe se vai de ônibus ou avião, cadastra. Escolhe se quer almoço, quer jantar ou não quer nenhum dos dois, cadastra. Aqui, né? Agora tem que arrumar um jeito de alterar lá, né? Daqui. Vamos pesquisar isso. Como eu não sei, vamos fazer aqui. Cadastrar. Cadastrou como quer. Aliás, né? Que é cadastrar, né? Escolheu se vai comer, envia. Esse envio vai mandar para outro. Então é aqui que ele vai fazer o envio com parâmetro. Então, já vou criar aqui a nova intent. Tela final, vou chamar. Vamos criar. Belezinha, ó, deu. Então, esse cara aqui vai receber as opções que o usuário escolheu.
Então, desse aqui, da Activity, eu vou fechar, não tem mais o que fazer nela, e vamos trabalhar no Java. Então, nós temos um radio button, RDB avião e RDB. Temos um radio group, RDG transporte. Nós temos 3 botões, BTN transporte, BTN comida e BTN. E nós temos 2 checkbox. Janta. Para o vídeo não ficar tão longo, galera, eu vou pausar aqui a gravação, vou fazer todos os Find View by ID e tudo, e aí depois eu volto, tá bom? Eu já fiz aqui os Find Views. Então, vou fazer os botões agora. Vou começar. Ih, peraí, deixa eu... Resolveu. Então, voltando aqui. BTN transporte, ponto, set, new click list. Então, tá aqui. Então, aqui é a Radio Button. A Radio Button, nós vamos usar a verificação, como a gente conversou na aula, usando o Radio Group. Tá? Então, é um switch case, onde é o radio ponto get checked radio button ID. Tá? Então, eu vou verificar qual das rádios, qual ID que foi clicado. Então, ID ponto RDB ônibus. Então, eu vou fazer os dois primeiro. Vou colocar o break aqui. R.id.rdb avião. Break. Default. E break. Então, aqui, o que acontece? Se eu criar uma variável só aqui, por exemplo, aqui, ó, string, ela só vai existir aqui dentro. Aqui. A vida dela está aqui. Como eu quero pegar o que o usuário escolheu e usar em outro lugar do código, eu vou criar essa string transporte. X. Inclusive, já vou criar uma para comida. Tá? Então, se eu clicar no ônibus, transporte recebe ônibus. Se eu clicar no avião, transporte recebe avião. E aqui eu vou fazer um controlezinho de erro. Transporte inválido. E a variável transporte vai receber N de nada. Vocês vão entender por quê. Agora vamos fazer a verificação da comida. Então, BT comida.set
listener, new view on click listener. E, diferente do RAD, eu posso escolher o almoço, ou a janta, ou os dois. No transporte, não. Ou eu vou de ônibus, ou eu vou de avião. Aqui eu posso um e o outro, ou um e o outro na check. Eu uso um if. Se chk almoço ponto is checked, melhor. Como eu vou enviar, eu vou melhorar. Em vez de comida, eu vou colocar almoço e janta. Criei duas variáveis aqui. Almoço recebe, recebe não também. Eu estou falando, começando com a negativa. Se checar, eu troco o estado. Então, para entender bem isso aqui, enquanto eu estou digitando, o que eu estou fazendo? Eu começo considerando que não, que ele não quer nem almoço nem janta. Por quê? Porque as checkbox lá vão aparecer desmarcadas. E desmarcado quer dizer não. Então, a variável acompanha o estado da check. Se lá aparecesse sim, marcado ou marcado, aqui eu teria que colocar sim, sim. Porque lá está marcado. Como elas vão aparecer não, sem marcar, aqui eu já configuro não. Se ele clicar, ele quer. Sim. Encerramos. Tá? E aqui, como a gente já viu, ele pode escolher um, ou outro, ou os dois. Tá? Então, tanto faz. Se ele não marcar nada, vai funcionar. Se ele marcar um, vai funcionar. Se ele marcar os dois, também vai funcionar. Tanto faz. Então, vamos verificar aqui. Vamos verificar agora do btn envia. Ponto 7. Aí aqui, o que acontece? Eu vou fazer uma verificaçãozinha apenas. Se transporte ponto equals, tá? Uma coisa de Java. Quando eu quero verificar texto, eu uso equals. Se fosse número, eu ia usar igual, igual. Lembrem disso. Texto, string, equals. Se você não jogar equals aqui, dá erro? Não. Funcionou? Não. Ele não enxerga, não funciona. Ele não dá erro, mas não funciona. Certo? Então, ponto equals. Só que eu vou fazer o seguinte, o que eu estou perguntando aqui? Ó? Se transporte igual N, que é o vazio. Eu tenho que ir, né? Eu tenho que mandar. Ou de avião ou de ônibus. Se está no N, quer dizer que está no inválido. Então, o que eu posso fazer aqui? Como eu só quero programar se não é N, eu posso fazer a negativa. Ó, exclamação. Então, aqui vai falar, se não for N. Se não for N, ou é ônibus ou é avião. Se não é N. E tem 3 estados que pode acontecer. Tá? Certo? E para garantir que não dá erro, ainda vou pôr N aqui, ó. Cadê? Eu vou fazer igual aqui, ó. Aqui, ó. Só para
pode correr. Então, se não é N, eu quero enviar. Então, eu vou criar uma intent, objeto intent, it igual a new intent. Onde eu tô? Eu tô na activity.this, vírgula. Para onde eu vou? Eu vou para tela final.class, ponto e vírgula. Aí agora a gente manda os valores. Então eu vou pegar a variável it put extra. Put extra, eu tenho dois parâmetros. O índice, o nome do campo, digamos assim, e o valor. Então, o primeiro valor é o transporte. Então, eu vou chamar de trans. Vou mandar o que tiver na variável transparte. O segundo valor vai ser o almoço. Então, eu vou chamar de al, vírgula, a variável almoço. Que pode estar sim ou pode estar não. Tanto faz. E o último vai ser a janta. E eu vou mandar a variável janta. Então não confunda. Isso aqui é o nome. É o que eu vou usar para pregar lá. E esse aqui é o valor. Então aqui é a referência e aqui o valor que eu estou mandando. Certo? Por fim, eu dou um Start Activity e T. Isso eu estou mandando. Então, galera, o que eu fiz? Ó, vamos lá, vamos entender. Aqui eu verifiquei a rádio, né? Se clicou no ônibus ou no avião, armazenei na variável. Aqui, escolhi se eu quero almoço ou janta, sendo que isso é opcional. Eu posso escolher um, posso escolher outro, ou posso escolher os dois, assim como eu posso não escolher nenhum. Com os valores cadastrados, eu verifiquei o transporte, porque é obrigatório, neste caso, né? Então, se não é N, sendo que N significa algo errado, eu vou criar uma intent, cadastrar os valores e enviar. Então, só para situar em aula, isso aqui foi a última aula que a gente deu na última quarta, e isso aqui é aula repassada, retrasada, tá? Em datas, seria a aula do dia 3 e a aula do dia 27. Então, isso aqui a gente estudou no dia 27 e isso aqui a gente estudou no dia 3. Tá bom? Então, o que falta agora? Eu já tratei do transporte, já tratei da alimentação e já tratei do envio. Então, falta o que agora? Falta a gente tratar o recebimento aqui no tela. Tá bom? Certo? Deixa eu dar um Ctrlzinho. Então eu vou pausar o vídeo, vou lá preparar a tela final, pôr aqui os valores que ela vai receber e depois eu volto, tá bom? Bom, vamos lá, já criei aqui. Então só para vocês se localizarem, né? Coloquei 3 texts, viu? Uma, transporte, almoço e janta. Que é só o que a gente precisa. Eu poderia ter um monte de coisa aqui. Mas eu só quero mostrar como ele vai. Esse aqui é almoço e janta. Tá bom? Então tá aqui tudo configurado. E no Java, criei os objetos e fiz os find view by ID. Então agora a gente recebe. Tá? Então agora é a hora que a gente coloca o comando para receber via parâmetro. Então a primeira coisa que a gente faz é criar uma intent
tela recebe, por exemplo, que vai receber get intent. Então, com isso, eu consigo receber os parâmetros que estão chegando. Né? Vou direcionar. Agora eu vou dar um bundle de valores que eu vou pegar da tela recebe ponto get extras. Get extras, certo? Então agora eu fiz a configuração corretinha. O que eu faço agora? Agora eu já posso jogar direto. Então, por exemplo, ó, txt transport.setText recebe. Vou colocar aqui, ó, meio de transporte. Valores ponto valores ponto get string e aqui eu tenho que olhar qual que é a chave que eu usei. Para o transporte eu usei trans. Então aqui eu vou trazer trans. Certo? Então com isso, tá, eu consigo trazer o valor que está vindo lá e usar aqui. No caso eu vou imprimir. txt jantar.setText. Opa. Jantar. Valores. GetString. Acho que é já, né? Não lembro agora, tem que olhar aqui. Jan. Então aqui é Jan também. Por fim, txt almoço e concateno recebendo de valores ponto getString. Minha chave é AL. Então, aqui eu mandei os valores, os dados que eu quero enviar, com as chaves, o key, né, o name. E aqui eu montei o intent, atribuí o bundle e já mostrei. Então aqui, ó, valores, getString é o trans, meio de transporte. Jantar, o já, e o almoço, o al. Tá? Vou subir aqui minha maquininha virtual, meu emulador, para mostrar para vocês se deu certo ou não. Certo? Deixa eu subir. Vou rodar aqui agora. Deixa eu só trocar a visualização aqui da minha janela. Deixa eu ver se deu certo aqui. Tá mostrando? Vamos ver se deu certo aqui. Tá subindo minha máquina virtual, tá, galera? Sem erros.
Ai, no vídeo não tá mostrando, né? Que legal. Vou dar um pause aqui só para mostrar o... Bom, pessoal, não consigo mostrar aqui. Simplesmente ele não aceita. Tá? Só mostra aqui a tela. Mas eu vou testar aqui. E funcionou. Tá bom? Eu vou mandar esse projeto no grupo lá. Tá? Aí vocês têm uma... como trabalhar, tá bom? Só faltou a cereja do bolo, né? Que não tá dando para mostrar aqui. Funcionando tudo, mas tá funcionando. Certo? Aí quem quiser tirar dúvida e tal, que tá funcionando. Tá bom? Qualquer coisa, só avisar. Beleza, galera? Até mais, valeu.